Olá, amigos da Paranormal Ataque. Hoje vamos falar sobre uma família que viveu no início do século XIX, no Tennessee, que foi atormentada por uma entidade que causou diversos tormentos à família, com fenômenos poltergeist, paranormais. E essa história começa no ano de 1817, quando o John William Bell, andando ali em sua plantação de milho, encontrou um animal assustador. Ele descreveu esse animal como tendo o corpo de um cachorro e a cabeça de um coelho. Era como se tivesse fugido do laboratório de um cientista louco. Assombrado, com o que viu, ele não pensou duas vezes e atirou na cabeça daquele bicho, o matando na hora, mesmo sem o animal ter esboçado a menor tentativa de atacá-lo. Mal sabia o John, que o que ele fez ia lhe custar muito caro. Mais tarde naquele dia, a sua família ouviu alguém bater na porta e barulhos como se estivessem arranhando as paredes. Não havia ninguém do lado de fora e nem no entorno da casa. Não demorou muito para esses barulhos serem ouvidos dentro da casa. Poucas horas depois de começar os barulhos dentro da casa, o filho caçula do John foi agredido por uma força invisível. Isso era apenas o começo de tudo. O poltergeist na casa de John Bell foi ganhando força e começou a mover móveis e trocar objetos de lugar. E o mais impressionante era a voz que conversava com a família e com quem visitasse o Bell. Numa dessas conversas, uma voz deu seu nome, Kate Bates. Uma mulher que foi vizinha dos Bell e que ela afirmava que John fez mal a ela. Além da voz, a família e os vizinhos do John também testemunharam aparições sobrevoando o telhado da casa e figuras translúcidas de pessoas vagando dentro da casa. Ainda houve o testemunho da mudança brusca de temperatura ao redor da casa, além de chuvas e temporais que só afetavam a propriedade dos Bell. Esses fenômenos duraram anos e a notícia de que acontecia na casa do John Bell tomou uma repercussão nacional, ao ponto de trazer figuras importantes do país para conhecer essa casa e seus fenômenos paranormais. Uma dessas pessoas importantes a visitar a casa do John Bell foi Andrew Jackson, que pouco tempo depois foi eleito presidente dos Estados Unidos. Andrew Jackson, ele era, além de um político promissor, um grande interessado no sobrenatural e no paranormal. Então ele resolveu que passaria a noite lá para tentar conversar com o espírito da mulher que atormentava a casa. Como não sabia o que enfrentar, ele não foi sozinho. Ele levou por segurança um grupo de homens fortemente armados para fazer a sua segurança. Segundo os relatos da visita de Jackson à casa, ele começou a ver os fenômenos paranormais assim que entrou na casa. Objetos começaram a se mexer sozinhos e dizem que seus seguranças imediatamente o puxaram para trás e tomaram a frente de armas em punho. Mas a voz da mulher soou no vazio e disse: "Não há o que temer, podem entrar." Durante a noite, Jackson e seus homens testemunharam tudo o que tinha apenas ouvido falar. Móveis mudaram de lugar, objetos sumiram de um lugar e apareceram em outro. A voz conversou com Jackson e seus homens, e no meio da madrugada um deles levou um empurrão que ele descreveu como uma força absurda. Jackson e seus homens saíram da casa assim que amanheceu e ele declarou que preferia enfrentar todo o exército britânico do que enfrentar a bruxa que morava naquela casa. E quem era Kate Bates, cujo espírito atormentava a vida de John Bell? Dizem que ela era uma mulher de gênio forte, esposa de um granjeiro e vizinha do John Bell. Ela também tinha a fama de ser uma mulher estranha e que não se relacionava com seus vizinhos e comunidade. Diz a lenda que Kate tinha uma disputa com John e que, por causa disso,
Lançou uma maldição sobre ele e sua família, e por causa disso muitos acreditam que é o espírito dela que atormenta a família de John. Segundo relatos da época, John aguentou firme e forte o quanto ele pôde, já que seu corpo foi encontrado em dezembro de 1820 ao lado de um frasco de veneno. Acredita-se que ele se autoeliminou por não aguentar mais os tormentos causados pela Kate Bates em sua vida. Depois da morte do John Bell, os eventos começaram a diminuir gradativamente, chegando a desaparecer. Poucas semanas depois, porém, em 1928, a bruxa reapareceu por uns poucos dias, mas não com a mesma força de antes. E depois disso ela desapareceu de uma vez por todas. A voz nunca disse o que queria de John, nem revelou se tudo aquilo estava acontecendo por causa da morte do animal no milharal, que tanto assustou John, ao ponto dele atirar no bicho, sem nem ele ter feito nenhum mal. Culpa dele nessa parte. E vocês, o que vocês acham? Acreditam que a bruxa estava naquele animal, que o John matou e por isso ela foi se vingar? Ou aquele bicho foi apenas uma ilusão que serviu apenas para marcar o início dos suplícios que o John Bell e a sua família iriam sofrer? Deixa aí nos comentários o que você acha. Não esquece de curtir e compartilhar. Se você puder se inscrever no canal, aproveita e faz isso pela gente. Até a próxima.